Olá pessoal, vamos voltar a falar da aula 7, agora a parte 4, onde a gente vai abordar a coordenação e seletividade entre religadores e seccionadores em redes de distribuição. O seccionador, só para relembrar um pouco, é um equipamento capaz de abrir automaticamente seus contatos quando ocorrer uma sobrecorrente, e o equipamento de retaguarda efetuar a abertura e religamentos. No caso, o religador efetuar as suas aberturas 2, 3 vezes, ou até mesmo 4 aberturas e 3 religamentos, e o seccionador deve ser capaz de abrir automaticamente seus contatos quando o religador tiver com o circuito no modo aberto. Tá? Atua quando a corrente curto-circuito ultrapassa o valor mínimo de atuação, da mesma forma que o religador. Não muda nada. Passou da corrente passou o valor nominal. A corrente de curto-circuito passou do valor nominal da corrente do equipamento, ele passa a atuar. Só que a atuação dele, tá, ele não vai abrir o circuito imediatamente. Não. Olha só, o seccionador ele inicia o processo de contagem do número de interrupções do equipamento de retaguarda. Ou seja, a partir do momento que a corrente for superior à corrente nominal dele, ele vai iniciar um processo de contagem, esperar que o religador, no caso, efetue seus processos de religamento pelo menos 3 vezes. Tá? Olha só aqui embaixo, após, no máximo, 3 contagens do religador, o seccionador efetua a abertura do circuito e permanece aberto. Aí ele basicamente isola a falta, o circuito sobre falta. Isso aqui é interessante, pessoal. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas tentem imaginar a situação de que eu tenho um religador no início do alimentador e um seccionador instalado na metade do circuito desse alimentador. Então, se ocorrer uma falta a jusante do seccionador, o que vai acontecer? O religador vai tentar religar essa falta. Se ela for transitória, ela vai ser eliminada. E se ela for permanente, o religador teria a capacidade de isolar ela, porque depois da quarta operação ele ficaria aberto, né? E tiraria a energia de todo o circuito. Mas nesse caso com o seccionador, como a falta está jusante do seccionador, a ocorrência do curto seria isolada do seccionador a jusante, e aqueles ramais que estivessem conectados ao alimentador a montante do seccionador não sofreriam queda de energia, não sofreriam interrupção de energia. Tá certo? Então essa é um fator bem importante. Esse seccionador vem aqui, ó, quando ele é instalado no sistema, ele vem para aumentar os recursos. Tá? Lembra daqueles sistemas com recursos radiais, com recursos? Eu aumento o número de recursos e, consequentemente, aumento a confiabilidade do sistema, fazendo com que menos consumidores fiquem sem energia durante a ocorrência de uma falta. Olha só, o seccionador não efetua a abertura dos contatos sobre carga. Como eu já expliquei no item anterior, o seccionador vai efetuar sua abertura após 3 contagens do religador. O religador está com o sistema em aberto. Antes do religador rearmar o sistema pela 4ª vez, o seccionador interrompe esse circuito, ou secciona aquela parte que a falta estiver, se a falta estiver a jusante do seccionador. Olha isso aqui que interessante, pessoal. Se após um religamento a intensidade de corrente for menor que a mínima de atuação, que é em geral 50% do valor, o seccionador permanece fechado após um tempo, tá? Ou seja, após o tempo de rearme e elimina a contagem registrada após um tempo. Entendeu? Então ele vai, se a corrente baixar, ele para de fazer a contagem e após um tempo ele rearma. Tá? Eles também podem ser com controle hidráulico, eletrônico ou digital, microprocessado, como o
religador. Não tem diferença nenhuma sobre o ponto de vista de controle. Aqui, pessoal, para fazer a coordenação, ajuste tanto de fase quanto de neutro. É praticamente igual ao ajuste do religador. Para a corrente, até coloquei aqui, corrente de fase do religador, corrente de fase do seccionador. Pega o valor da corrente mínima de fase e divide pelo fator sensibilidade. Para calcular a corrente mínima de atuação do seccionador, o que eu faço? Considero a evolução da demanda, pego a corrente de carga, a corrente demandada, multiplico pela evolução futura da demanda e ainda multiplico por 1,2 ou divido por 0,8 aqui para considerar esses 80%. O que é isso aqui? Mesma coisa que tinha lá para o religador. Devido a possíveis erros na avaliação da demanda, considera-se uma demanda máxima admitida com valor de 80% do valor do resistor de fase ou de neutro. Tá? Então, a gente repete esse processo também para o seccionador, assim como feito para o religador. Para o ajuste de neutro, a corrente máxima vai ser a corrente de curto-circuito mínima dividido pelo fator de segurança, ou fator de sensibilidade, e a corrente mínima vai ser 10% da IMC vezes a demanda, a expansão futura, dividido aí por 0,8. Tá? Os 10%, já havia dito na aula passada, mas vamos repetir, ele é padronizado em função do desequilíbrio máximo permissível aí de corrente passando pelo neutro, que é de 10% definido pela ANEEL, pelas redes primárias de distribuição. Tá? Então, a gente tem que considerar aí 0,1 vezes tudo isso. E aí a gente sabe que para qualquer corrente que passe pelo neutro que seja inferior a 10%, o equipamento de proteção não deve atuar porque é um desequilíbrio de corrente permitido. Aqui, o que muda agora? A diferença entre o dimensionamento do seccionador e do religador é que no dimensionamento do seccionador a gente vai ter que contar o tempo. Tá? Por que a gente conta o tempo? Para verificar se o seccionador que eu escolhi vai ter um tempo de memória suficiente para realizar todo aquele processo de contagem do religador. Em geral, o tempo de memória do seccionador é 1 minuto ou até mais, ou seja, 60 segundos. Então, se o processo de religamento e desligamento do seccionador, do religador, desculpa, for inferior a 1 minuto, não vai ter problema esse TAT aqui. Vamos ao texto aqui. O seccionador deve ser ajustado para uma contagem a menos que o número de operações de abertura e bloqueio do religador. Para quê? Para que ele opere sem carga. Entendeu? Depois de 3 contagens depois de 3 religamentos do religador, o seccionador, quando o religador abrir o circuito, vai desenergizar, vai abrir também, e aí eliminando aquele circuito alimentado por ele, ali que passa por ele, onde existe a falta. O tempo de memória do seccionador deve ser superior ao tempo acumulado do religador de retaguarda. Que tempo acumulado é esse? É esse TAT aqui, tempo acumulado total. Como é que a gente calcula ele? A gente vai pegar o tempo de atuação do religador na curva A, chamado de TA, tempo de atuação do religador para a curva A. Esse tempo de atuação do religador para a curva A é aquele tempo onde a gente pega a curva A e multiplica ela pelo fator K. Tá? E o tempo TR é o tempo de religamento. Está aqui. Esse valor é ajustado, é pré-fixado. Então, todo projeto de proteção que a gente fizer, a gente vai definir um tempo de religamento. E também tem aqui o tempo TB. O tempo TB é o tempo de atuação do religador para a curva B deslocada 10% ou menos 10% para baixo. Então, aqui a gente determina o TAT, que é o tempo total acumulado,
e verifica se esse TAT tem que ser necessariamente menor que o tempo de memória do seccionador. Tá? Então, aqui, sendo inferior ao tempo de memória, não vai ter problema. Esse seccionador pode sim se coordenar com o religador. O tal, pessoal, é o tempo de operação. Vamos ver aqui, o tempo acumulado de operação. No tal, a gente só soma os tempos em que o religador fica ligado, que é o tempo TA, o tempo TB e o tempo, ou melhor, desculpa, o tempo TA, o TA de novo e o TB. Isso aqui para um caso de uma curva com religamento 2A, 2B, certo? Poderia ser TA, 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 se fosse uma 3A, 1B, ou TA, TB, TB, se fosse uma 1A, 2B. Então, esse exemplo aqui já está, eu escrevi essas fórmulas aqui para uma situação, para uma configuração do tipo 2A, 2B, certo? Para fazer o ajuste de neutro, a gente não tem TA nem TB, a gente tem T1, T2, T3, T4. Então, vale a mesma coisa. Para calcular o TAT, para calcular o tal, a gente vai considerar os tempos T1 e T3, ou o que a gente vir a usar nos exercícios. Tá bom? Então, vamos ao caso aqui. Vamos a um exercício. A gente tem um religador aqui e um seccionador. Tá? Eu quero que vocês especifiquem o seccionador a fim de permitir coordenação com o religador para curtos entre fase e também fase terra. Tá? Considere que as manobras, que as demandas nos equipamentos já contemplam a evolução da carga do sistema. Ou seja, essa corrente de 60 amperes e essa de 45, elas já estão contemplando a corrente de evolução da carga num horizonte aí de 5 anos. O religador a ser utilizado é o WE, com corrente de atuação de fase 140 amperes, sequência 2A, 2B, corrente de atuação de neutro de 35 amperes, sequência de neutro 3113. O tempo de religamento 2 segundos. O seccionador vai ser do tipo GH, com resistor de fase que pode ir de 5 a 140 amperes. E o resistor de neutro também de 5 a 140. O tempo de memória do seccionador, como é muito comum aqui, 60 segundos. Tá? Nesse diagrama aqui, pessoal, reparem que a gente tem uma corrente aqui em série com uma de 45. O que acontece aqui? Como eu falei no primeiro slide da aula de hoje, a gente tem aqui alguns ramais, tá? Pode ser 2 de 7,5 ou um ramal de 15 amperes aqui, antes do seccionador. Ou seja, essa corrente 60 se divide de 15 para cá e 45 para cá. Então, se ocorrer um curto aqui nesse ponto 2, o que vai acontecer? O seccionador vai, depois das contagens do religador, vai abrir, mas vai garantir que esse alimentador de 15 amperes aqui continue recebendo energia. Porque quando esse cara abrir, o religador vai ver que não tem mais curto e vai religar, e esse cara aqui continua recebendo energia, certo? Então, essa é a grande vantagem de utilizar um seccionador numa rede de distribuição, é para permitir que nem todos os consumidores sejam afetados por uma falta, apenas parte deles. Isso aí diminui aí o DEC, o FEC da concessionária, ajuda pra caramba. Então, às vezes, o custo para investir um seccionador numa rede de distribuição é bem vantajoso para a concessionária. Então, vamos lá. Para fazer o cálculo das correntes de atuação máxima e mínima, a gente vai considerar o mesmo padrão que a gente faz para o religador. Olha só, corrente de religador, corrente de curto máxima entre fases, para ajuste de fase, dividido pelo fator de segurança. Corrente seccionador, a mesma corrente curto-circuito entre fases mínima, dividido pelo fator de segurança. Então tá aí, é 500 amperes, tá? A corrente mínima de fase é 500 amperes, tá? Então, de 500 dividido por 1,5, a gente tem 333. O religador, a corrente do religador tem que ser inferior a 333 e superior a 140, que a gente já definiu. A corrente do
seccionador, a gente sabe que ela tem que ser inferior a 333. E aqui, a minha IMC, vezes dividido por 0,8, vai dar um valor aí de 64. Então, o seccionador que eu vou escolher vai ter que ser alguma coisa entre 64 e 333. Tá? Com isso, a gente pode dizer que o religador ele será sensível para defeitos ou para curtos entre 140 e 333 amperes. Abaixo de 140 ele não é, porque ele só conduz, ele só atua a partir de 140. E o seccionador deve estar na faixa entre 64 e 333 amperes. Logo, a gente vai escolher como resistor de fase um resistor de 70 amperes. Tá? O religador vai ser ajustado para 4 operações, 2A, 2B, conforme o exercício pede, e o seccionador para 3 contagens, 4 menos 1. Certo? Aí aqui então eu tenho a curva, pessoal, do religador, a curva B em vermelho, com o tempo real e o tempo menos 10%, e a curva A em amarelo, com o tempo real e o tempo mais K, né, vezes K, que é essa curva aqui. O K agora, pessoal, é 1,35. Se a gente olhar na aula anterior, naquela tabela lá, vamos lá, aqui, ó. Se a gente olhar aqui, tempo de ligamento é 2 segundos, e são 2 operações rápidas, então o meu K agora passa a ser 35%. Então, essa curva aí vai ser deslocada para 35% para cima da curva média do fabricante, curva A média. Aí basta traçar os tempos, pessoal. Como é que a gente faz os tempos? Para o curto-circuito mínimo, que é de 500, e para o curto-circuito máximo, que é de 1.200, vamos olhar aqui. Curto-circuito máximo aqui está 1.200 e o curto-circuito mínimo é 500, entre fases, tá? Então, do ajuste de fase. O que a gente tem? Para o curto de 500, que é essa curva azul mais clara, ele se intercepta na curva A vezes K com um tempo de 0,078, como está identificado aqui. E na curva B deslocada para menos 10%, no tempo 0,4 segundos. A curva escura, que representa o curto de 1.200, aqui 1.200 amperes, ele se intercepta com a curva A deslocada K no tempo 0,058. E na curva, se intercepta com a curva B deslocada para menos 10% no tempo 0,14 segundos. Esses tempos são os meus tempos TA e TB, que eu vou utilizar para calcular o TAT aqui, ó, tá? A fórmula aqui, como é 2A, 2B, é TA mais 2 segundos de religamento, mais TA mais 2 segundos de religamento, mais TB. Então tá aqui, agora é fácil calcular o TAT, com isso aqui eu também consigo calcular o TAU, que é o tempo de operação, que é só somar as operações TA, TA e TB. Então, aqui tem a resposta, tá, do que eu falei no slide anterior. O TAT vai ser 0,078 mais 2 segundos, mais 0,078 mais 2 segundos, mais 0,4. Aqui tem um erro aqui, pessoal, tá? Não, esse TAT aqui tá errado. O TB, o TB é 0,4, tá certo, mais 0,4, tá certo. Então deu 4,55, eu que me enganei. 4,55 é menor que o tempo de memória de 60 segundos. Então, o tempo de memória não será excedido, certo? Isso tudo para o curto de 500 amperes. Para o curto de 1.200, não há necessidade de fazer o cálculo do TAT. Por quê? Porque sempre para o maior curto, como a gente lida com correntes inversas, para o maior curto, o tempo de atuação vai ser menor. Então, a gente sempre pega para o menor curto para calcular o TAT. Porque se para esse
o menor curto, o tempo não violar, para o maior curto é quase impossível violar, porque a curva é inversa. Aqui, pessoal, a gente tem a coordenação só para verificar, na verdade, se para o curto de 500 amperes e para o tempo de operação, que a gente calculou que é TA mais TB, o seccionador escolhido não apresenta nenhum problema. A gente tinha escolhido o seccionador de 70 amperes, que está nessa curva aqui. Ou seja, para 500 amperes e 0,55 segundos, que é o tal, o cruzamento desses dois pontos dá na curva aqui um pouquinho superior a 10 amperes, ou seja, está bem abaixo do seccionador de 70 amperes. Logo, a capacidade de curta duração não será ultrapassada. Tá? Eu poderia aqui, pessoal, do ponto de vista de curva, usar qualquer seccionador acima de 10 amperes. Mas eu não posso por causa da corrente de atuação, de carga. Tá? A corrente nominal acaba sendo bem maior do que 10 amperes. Ela é 64. Então, por isso, eu tenho que partir para o 70. Mas, em termos de capacidade de curta duração, eu poderia usar qualquer um superior a esse. Então, com isso, a gente conclui que o seccionador será ajustado com resistor de fase de 70 amperes e 3 operações de contagem. Para o curto máximo de 1.200 amperes, a gente vai ter um tal de 0,26 segundos, que é a soma do TA mais TB. E aí, vamos traçar também novamente a reta para 1.200 amperes de curto-circuito e tempo 0,26 segundos, a gente chega nesse ponto da curva aqui, que está bem abaixo também de 70 amperes. Logo, a capacidade de curta duração não será ultrapassada e o seccionador será ajustado com resistor de fase de 70 amperes. Aqui a gente finaliza, então, o ajuste de fase. Testamos o seccionador para o menor curto, como também para o maior curto aqui de 1.200 amperes. Então, a gente diz que o seccionador é possível a gente fazer a coordenação entre ele e o religador para ajuste de fase. Para ajuste de neutro, vamos tentar agora. Para ajuste de neutro, a gente sabe que a corrente do religador é 35 amperes e que a menor corrente de curto-circuito é 196. Vamos lá dar uma olhadinha só para vocês se ligarem no exemplo aqui. Eu tenho o menor curto-circuito no trecho mais distante da subestação, 196 amperes. E já vamos pegar aqui, já que a gente está nesse slide, o maior curto-circuito monofásico é 850 amperes. Então, as análises que a gente vai fazer é para um curto de 196 amperes, que é o menor, e para o curto maior aqui de 850 amperes. Então, tá aí. Aqui, 196 amperes, que é o curto-circuito mínimo dividido pelo fator de segurança, a gente vai saber aqui de cara que o religador tem que ter uma corrente inferior a 130%. Corrente de atuação, inferior a 130 amperes, não por cento. Tá? Corrente de atuação. E o seccionador também. 196 dividido por 1,5, a maior corrente que o seccionador pode ser utilizado vai ser também de 130 amperes. Só que a menor corrente do seccionador vai ser o quê? Para o neutro, 0,1 vezes a IMC, que já contempla, no nosso exemplo aqui, a evolução, a expansão da demanda, com um horizonte de 5 anos. Então, ela é 45 amperes. Tá? Vamos olhar aqui. Ela é 45 amperes, então esses 45 amperes a gente já tem a expansão dela. E vamos para o neutro aqui, o slide do neutro. Então, a gente tem os 45 vezes 10% e dividido por 0,8 devido ao erro de demanda que a gente pode ter. Então, a corrente mínima de atuação do seccionador é 5,6 amperes. O que a gente pode concluir daqui? O religador será sensível para defeitos de 35 a 130 amperes, ou seja, para curtos monofásicos, ou fase terra com impedância, entre 35 e 130. O seccionador
deve estar na faixa de 5,6 a 130. Tá? Logo, o que a gente vai escolher? A gente vai escolher um resistor de 10 amperes para o seccionador. Tá? E o religador será ajustado para 4 operações, sendo 3 na curva 1 e 1 na curva 3, conforme o exercício anuncia. E o seccionador para 3 contagens, 4 menos 1. Da mesma forma que foi feito para a fase, a gente está repetindo agora para o neutro. Aqui, como o religador agora ele tem um ajuste de neutro diferente do de fase, o fase era 2A, 2B, o neutro é 3-1, 3 atuações rápidas na curva 1 e 1 na curva 3. Então a curva 3 praticamente eu não vou usar, tá? Porque aí o seccionador deve atuar antes de entrar no quarto religamento. Então o que eu faço? Para a curva A, desloco ela 35% e traço as curvas, as retas dos meus curtos-circuitos, 196 e 850, tá? E verifico o tempo de atuação. Só o T1, o T2, o T3 não me interessa agora porque ele não vai fazer parte dessa coordenação. Então, para o curto aqui de 196 amperes, a curva azul clara, ele tem intersecção com a curva A no tempo de 0,068 segundos. E para o curto de 850 amperes, o maior curto, eu tenho intersecção dele com a curva A num tempo de 0,058 segundos. Tá? Então, com esses tempos aí, eu determino o TAT e o tal e verifico se nada está sendo violado. Vamos lá, então. Aqui tem o TAT eu vou fazer para o menor curto, já expliquei, não faz sentido fazer para o maior curto, por causa que o tempo é menor, curva inversa. Então, o TAT para o curto de 196 amperes é 0,068 mais 2 segundos, mais 0,068 mais 2 segundos, mais 0,068, que é o terceiro ligamento do religador na curva T1. Total aí deu 4,2 segundos aproximadamente, e isso é menor do que 60 segundos. Tá? Então aí a gente sabe que o tempo de memória não será excedido. Beleza? Para verificar aqui na curva, para um curto de 196 amperes e o tal sendo a soma de 3 vezes o T1, aqui é 0,068, tá, pessoal? Vai dar 0,2. Certo? Aí a gente vai lá na curva verificar. 196 amperes de corrente curto e tempo de 0,2. Tempo de operação 0,2. Aqui, nessa curva aqui, tempo de operação 0,2. Qualquer seccionador não violaria a capacidade de curta duração, não seria ultrapassada. Tá? Mas no caso aqui, a gente tem que lembrar que a corrente de carga é 10%, é 5,6, então a gente tem que no mínimo usar o 10 amperes. Não dá para usar o de 5 porque a corrente é inferior. Tá? Então aqui, o seccionador será ajustado com um resistor de neutro de 10 amperes e 3 operações de contagem. Para o maior curto, de 850 amperes, o tempo tal é 0,17 segundos, e aí com 850 amperes de corrente, está aqui 850 amperes, e 0,17 segundos, está aqui 0,17 segundos, vai dar aqui quase em cima, está um pouquinho acima, ou quase em cima da curva do de 10 amperes. Ou seja, como está muito em cima, pessoal, e a gente tem liberdade para usar qualquer valor aqui até 130 amperes, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um seccionador com resistor de neutro de 15 amperes, tá? A curva está abaixo desse ponto de cruzamento aqui. Então a gente utiliza um de 15 amperes e 3 operações de contagem. Certo? Então, o que a gente concluiu para o curto monofásico não vale mais. Tá? Eu vou ter que, infelizmente, trocar esse resistor de 10 amperes por um de 15 amperes, não devido ao critério do mínimo curto, mas devido ao critério do máximo curto-circuito, que é esse caso aqui. Certo? Então, esses são os exemplos aí para fazer a coordenação e seletividade entre religador e seccionador. E aí eu deixo um exercício para vocês trabalharem,
tá? É praticar, na verdade, que é fazer a coordenação desse religador com esses dois seccionadores aqui que demandam correntes diferentes, tá? Então eu quero que vocês resolvam esse circuito aí para treinar e praticar um pouco essa coordenação. Tá bom, pessoal?